Olá, pessoal. Boa tarde. Estou ao vivo aqui com a minha amiga Érica Toledo. A Érica, que é psicanalista e também jornalista, cada vez mais psicanalista, mestranda, que terminou o mestrado, né, na Faculdade de Medicina. A Érica, acho que todo mundo que segue o canal conhece a Érica pelos sambinhas terapêuticos, né? Ela é minha parceira de samba. Então, antes de tudo, queria agradecer muitíssimo a presença dela aqui. A gente vai conversar sobre a dissertação de mestrado, que é um artigo que vai sair publicado. Então, vou deixar tanto na descrição do vídeo quanto na descrição do podcast dessa conversa sobre essa pesquisa que se chama Oficinas Terapêuticas com Mulheres Vítimas de Violência Sexual, Atendimento a Refugiadas Africanas. E a Érica vai contar para a gente como que ela chegou na África para fazer essa intervenção terapêutica, como que é essa história, e, né, falar um pouquinho dos conceitos que organizaram essa pesquisa. Uma pesquisa muito bonita, eu vou mostrar algumas imagens aqui, mas primeiro, enfim, quero agradecer e passar a palavra para a Érica para a gente conversar sobre essa pesquisa. Obrigado, Érica. Fábio, eu que agradeço, né? Não deixa de ser um outro sambinha terapêutico, né? Só que esse terapêutico aplicado com as pacientes mesmo, né? Sim, exato. Então, o meu mestrado foi no programa de promoção da saúde e prevenção da violência da Faculdade de Medicina da UFMG, que tem um atendimento no Hospital das Clínicas específico para mulher vítima de violência no projeto Para Elas, que atende as vítimas no Hospital das Clínicas, né? Então, quando eu fui fazer esse mestrado lá, a proposta já era de fazer uma metodologia que conseguisse ampliar o atendimento, né, que não fosse o atendimento 1 a 1, já havia essa ideia de que fosse grupo, né, para que a gente pudesse atender o maior número possível de mulheres. Aqui no Brasil, uma de cada 3 mulheres já passou por violência sexual, né, então imagina quanta coisa para se tratar, né, desses traumas. Então, a ideia era desenvolver essa metodologia no Hospital das Clínicas. Durante o percurso do meu mestrado, o atendimento parou, porque a coordenadora do mestrado, a professora Elza Machado, muito conhecida, ela adoeceu, fez um transplante e veio a falecer. E no meio desse percurso, em que esse atendimento parou por causa do adoecimento dela, então eu fazendo só a parte teórica da pesquisa, ainda sem conseguir aplicar a parte prática, eu tive a oportunidade de ir pela entidade Fraternidades Sem Fronteiras a um campo de refugiados da África. Essa fotinho aí é o campo de refugiados de Dzaleka. Essa fotinho aí mostra o campo, né? Tá vendo essas cercas, o arame farpado, a casinha da ONU lá no fundo, né? Aí são as refugiadas sentadas no chão, separando feijão, né? Imagina que um campo de refugiados é um não lugar, né? Quem está ali não tem direito a uma nacionalidade, não pode trabalhar, né? As pessoas, embora estejam situadas dentro de um país, no caso delas, o Malawi, Malawi, que é na África Oriental, né? Ali embaixo na África, bem à direita, já perto de Madagascar, né? A África Oriental é a parte bem pobre mesmo da África. E as pessoas que chegam nesse campo de refugiados vêm de Burundi, Zâmbia, Etiópia e principalmente Congo, no caso das mulheres que eu trabalhei nas oficinas terapêuticas, né? E aí, então, tem uma combinação de condições, né, Fábio? Porque tem a condição de terem sido vítimas de violência sexual nas guerras, mas tem a condição da fome, tem a condição de refugiadas, tem a condição de africanas, de negras, uma combinação de condições desumanizantes, né, para serem tratadas. Sim. E então a pesquisa acabou contando com essa coincidência, assim, né, da fraternidade, né, que vocês iam fazer um trabalho já lá, já fazem, né, esse trabalho, e aí a aplicação efetiva, né, da pesquisa foi para lá. A fraternidade tem vários polos de atendimento, né, no mundo, né, e do lado do campo de Dzaleka tem um polo de atendimento da Fraternidade Sem Fronteiras há muitos anos,
que é a Nação Ubuntu, e nesse lugar vão caravanas de trabalho, né, de voluntários, para trabalhar educação, para trabalhar, às vezes, saúde, para vários atendimentos. E estava indo uma caravana trabalhar com as mães do campo de refugiados, mulheres que se prostituíam para conseguir ter comida para dar para os filhos, que a ajuda do Programa de Alimentação da ONU é baixíssima, $8 por mês só, né, para as pessoas. Então, já tinha esse trabalho, né, e aí coincidiu que eu fiz o trabalho lá, e depois mantive o trabalho aqui no Hospital das Clínicas também, que permite uma certa comparação dessas subjetividades, que acabou sendo a surpresa da nossa pesquisa, né, Fábio? Tá, perfeito. E quais, você acha, assim, né, eu acho que a gente pode falar um pouquinho dos conceitos, né, fundamentais, assim, né, quando a gente fala em abuso, né, quais conceitos fundamentais da psicanálise, assim, o que você acha que orienta, né, como hipótese inicial, assim, da pesquisa, o que orientou, né, o que você esperava encontrar, para depois a gente falar um pouco do método, né, que você utilizou, que foi grupo, que é um método pouco utilizado, pelo menos na psicanálise no Brasil, né, assim, a gente usa pouquíssimo, falar um pouquinho da Lucinha também, da professora Lúcia Afonso, enfim, mas queria que você contasse antes um pouco do que você pensa teoricamente, né, assim, o que estava te orientando para a gente conversar um pouco sobre isso também. A gente fez um percurso, né, Fábio? Lembro dos nossos primeiros encontros, a gente fez um percurso, né? Então, a gente de caracterizar a violência, né? A violência contra a mulher, a violência sexual, né? O trauma sexual, né? Então, o primeiro conceito de violência que eu peguei emprestado não é da psicanálise, eu peguei o conceito da Hannah Arendt, que vem do princípio kantiano, né? Que nenhum ser humano pode ser usado como nenhum fim. Então, assim, o conceito de reificação da Hannah Arendt, né, coisificação, que é um conceito da ciência política, mas que serve para a gente entender todos os tipos de violência, né, quer dizer, toda vez que um ser humano ficar numa posição de objeto, né, não é o ato em si que é violento, é em que posição afetiva a gente está no ato, né, um mesmo ato, uma mesma cena pode ser violenta e não violenta, dependendo da sua posição subjetiva. Então, toda vez que tem uma posição de objeto, né, que objetificou, né, isso é violento. E a solução sempre vai ser subjetivação, né? Sempre que a gente virou coisa, a gente tem que fazer exercício de sujeito. Então, a gente procurou sempre, né, na metodologia, quando a gente for falar aí, sempre procurar dinâmicas, falas, oportunidades que façam reforçar a subjetividade, né, o lugar do sujeito. Esse exercício de eu. Bom, aí, indo para a psicanálise, a gente começa no conceito de Freud mesmo, de trauma, né? Trauma freudiano, como o excesso pulsional, que não pode ser digerido, né? E aquilo que não é digerido fica dissociado. Então, enquanto está dissociado, vai gerando sintomas, vai gerando fragmentação do eu. E então, a gente parte desse princípio do trauma como dissociação, para fazer todos os processos possíveis, né, de reassociação, né, de associar os fatos ao que ele significa, os fatos ao que ele provoca de sentimento, o que é profundamente doloroso, né, e nessa operação muito dolorosa, né, para se proteger, né, aí depois já com a teoria das pulsões do Freud, né, a gente opera um desligamento para proteger o psiquismo de descobrir essa verdade. E o nosso papel é ir fazendo, né, essa operação de associação. Aí, do Freud, a gente foi para a teoria do Laplanche, porque aí a gente sai do trauma, né, para o trauma especificamente sexual, partindo do princípio de que todo trauma é sexual, né? Se o nosso trauma original, né, é a invasão pelos conteúdos sexuais lá no início da vida, né, todo trauma, ainda que não sexual, vão lembrar essa separação do eu ali, esse ataque ao eu do início da vida. Então, como retraumatização. Esse conceito é muito importante quando a gente vai lá na frente tirar conclusões sobre as oficinas, a gente vai precisar desse conceito lá do início da vida, né? Que é a integração do eu no início da vida também, que vai proteger contra o trauma posterior.
Bom, depois dos conceitos de trauma, a gente trabalhou um pouco a teoria de grupo, né? Por que grupo, né? Não é só uma vantagem numérica, né? Da gente conseguir ampliar os atendimentos às mulheres vítimas. A vantagem numérica é muito relevante, né? Eu acho. Sim. Né? Acho que a gente tem que ser realista, né? E pragmático, assim. A gente não vai conseguir pôr 1 a 1 no consultório, né? Uhum. Então, tem essa vantagem numérica, mas a questão do grupo, e aí o Fábio falou da professora Maria Lúcia Afonso, né? Quando nós fomos preparar as oficinas, a gente também foi a professora Maria Lúcia Afonso, tem 2 livros importantes sobre oficina psicossocial. Uhum. Fiz umas supervisões específicas com ela, já criando as dinâmicas que seriam levadas para os atendimentos lá na África. E aí a gente trabalhou muito com conceitos de grupo operativo, Pichon River, né? Esses grupos como um espaço muito democrático, né? E aí, qual que é o papel do psicanalista num grupo, né? Assim, porque num grupo também tem um inconsciente, e a gente também interpreta o grupo, né? Sim. Então, encontrar esse lugar, né? O grupo tem que ser, ele tem que ser dinâmico, né? Assim, a gente planejou umas 10 dinâmicas, chegou lá, aplicamos só umas 4 que estavam previstas aqui, e as outras foram desenvolvidas lá, né, com recurso do território, né, o grupo operativo, ele tem isso, de, assim, de democrático, né, de fluido, né, então, um pouco da teoria dos grupos operativos. Tem uma outra coisa importante, também, é que quando a gente está falando de situações sociais muito graves, né, o grupo, ele é muito importante para a gente conseguir fazer esse trânsito da dor que é individual e da dor que é coletiva. Uhum. Né? Eu acho que ajuda muito, né, e ajudou muito, quando elas se dão conta que o que elas estão passando faz parte de uma narrativa repetida, né? Sim, Então, assim, sim, apesar de ser completamente, a gente está ouvindo a dor de cada uma, quer dizer, apesar de ter algo de absolutamente individual que merece ser ouvido na dor, também total. reconhecer a consciência de que aquela dor é coletiva, né, Uhum. também é um pouco curativo. Essa formação de consciência também é importante do ponto de vista social, né? Contextualizar a dor, né, no certo sentido, politicamente, né, a partir do gênero, né, assim, são mulheres que estão ali em situação também, essa ideia de contexto e um contexto político e dar um sentido coletivo também parece ser terapêutico, né? Parece que o negócio é ir o tempo todo no individual ou coletivo, do coletivo ao individual, né? Perfeito. E essa certa consciência também, né? Assim, somos um grupo passando pela mesma coisa, né? Ela também produz mais ferramentas para sair dali, né? Perfeito. Não é só, a gente não quer só tratar o trauma vivido, a gente também quer que tenha saídas, né, possíveis para a vida dessas mulheres, né, refugiadas. Uhum. Aí também teve uma outra referência que eu acho importante, né, professor da PUC de São Paulo, professor Jorge Brod, a mulher dele, Emília Brod, né, que tem um livro importante que chama Psicanálise em Situações Sociais Críticas. Eles, Tá. especificamente, trabalham com população de rua em São Paulo, né, mas alguns conceitos, né, são muito bonitos, e um deles, assim, me fortaleceu muito, né, nesse trabalho que é um tanto duro, né, foi duro, preciso dizer que foi bem difícil, que eles falam que em situações sociais críticas, o psicanalista precisa emprestar o corpo Tá. para que o trabalho aconteça, né, então eu senti muito isso, né, tem que prestar o corpo. Perfeito. Bom, então esses foram os pressupostos teóricos do grupo. Tivemos que fazer uma contextualização histórica, social, né, Fábio, assim, Isso. porque são refugiados, né? Assim, qual é a condição dos refugiados no mundo? Quais são a condição específica dos refugiados dessa região do mundo? Uhum. São pessoas em fome dramática, assim, né? Não tem saída, né? E a gente lida com muita violência aqui, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas, o tanto de atendimento de violência que a gente lida, mas ainda tem uma coisa que protege a gente, que é a proteção institucional de um Estado, sabe? Uhum. Pelo menos você consegue reclamar para alguém. Perfeito. Tem Essas pessoas alguma rede, né? Lá têm alguma no, rede. sim, e lá no campo de refugiadas, assim, é um campo de concentração, na verdade, assim, é um não lugar, né? Não é um É meio, lugar, porque essas pessoas não têm a quem recorrer.
né? Assim, você pode reclamar do governo, elas não podem reclamar do governo do Malawi, elas não estão cidadãs do Malawi. O Malawi só cede um lugar, né? Aquele Perfeito. lugar é um lugar da ONU, que não tem Ah, pátria, que não tem nacionalidade, né? Elas perderam os laços todos, né, de vínculo original, não ah. podem sair para trabalhar, não podem sair para estudar, né? Uhum. Estão ali, construindo casas de barro, que essa semana, com uma tempestade, né, estão precisando de ajuda emergencial lá, as casas de barro derretem, né? Uhum. Sim. Então, assim, é a precariedade total que faz a gente pensar muito no que sobrevive da subjetividade humana, né, numa Perfeito. condição dessa. Uhum. Bom, aí tem alguns outros pressupostos teóricos que ajudaram a desenhar o que seria a metodologia, né? Uhum. Você acha que a gente Perfeito. pode falar disso de uma vez? Podemos, sem dúvida. Tá. Como é que foi o método, né? Como é que você pensou? Porque eu acho que o objeto determinou também o método, a começar por essa coisa do grupo. É muita gente, né? Assim, queria que você falasse, né, da seleção, né, das pessoas, enfim. Uhum. São milhares de mulheres nesse campo, né? São milhares. Aham. Lá foi criado para abrigar só 10 mil pessoas no genocídio de Ruanda. 30 anos Nossa, depois, tem 30 mil pessoas. E aí já vieram de outros países, né? tá. E é um lugar onde não se vê homens, né? Só mulheres Só abandonadas pelos mulheres. maridos e as crianças. Os homens não ficam. Tá. Mas quando eu comecei a proposta, né? Quando eu entrei no mestrado, a Aham. proposta já previa pelo menos duas perninhas, assim. Tá. Eu já tinha uma consciência clara de que o tratamento precisava ser além da palavra, ele precisava passar pelo corpo, Ok. né? E aí, essa é uma história que já vem da minha história pessoal, porque eu fui uma pessoa que dancei durante muitos anos e Uhum. pratiquei yoga há muitos anos, eu sou uma pessoa de relação com o corpo, Uhum. e tem um trabalho na literatura que foi passando pela relação da mulher com o corpo, né? Perfeito. E o trabalho de consultório me levou também a isso. Eu via no consultório as mulheres com uma relação muito empobrecida com a sexualidade, e às vezes eu falava com elas, não, mas e aí, vamos ver um filme, vamos ler um livro, vamos ler, com o que você fantasia? E as mulheres não sabiam responder, né? E a Perfeito. fantasia, segundo Freud, é a brincadeira do adulto, né? Uhum. Aí a gente está bem no conceito freudiano da sexualidade, que sexualidade a sexualidade humana não é a sexualidade física, biológica, mecânica, ela é principalmente simbólica, né? Ela é para Uhum. atender fantasia. E o que eu fui percebendo na relação com as mulheres no próprio consultório é que tinha pouca vivência de fantasia. Não tinha nem Uhum. consciência de que fantasia era. Então, eu já tinha feito um livro de fantasia erótica feminina, Olha porque só. eu procurava na literatura coisas que eu pudesse indicar também para as pacientes, e elas não Uhum. gostavam de ler aquilo, porque estava sempre a mulher sempre no papel de coisa, sempre no De papel objeto. objetificado, né? Perfeito. Então eu já Uhum. tinha escrito um livro, né, que eu pensava, vou escrever um livro só de contos eróticos que a mulher não é objeto, né? Perfeito. Mas com a Uhum. ideia de assim, vamos fantasiar. E foi legal, hoje eu encontrei uma pessoa, eu fui ao lançamento de um livro de uma amiga, e lá tinha uma outra amiga que leu o livro, que se chama Corpo Inteiro. E ela falou assim, nossa, ela já é da cabecinha branca, assim, falou, nossa, eu gostei muito de ler teu livro, porque eu pensei, quanta coisa eu não fiz. Ótimo. Então fica a Pô, mas indicação. O livro chama Corpo Inteiro, né? é, Bom. então eu já tinha essa caminhada pela história do corpo, né, pela perda do erótico, né, do que veste o corpo, né, a Sim. fantasia que veste o corpo, né. Uhum. E, então, quando eu entrei no mestrado, eu já sabia que eu queria trabalhar com grupo, né, para ser numericamente maior. Tem uma outra vantagem de trabalhar em grupo, que quando mulheres conseguem falar publicamente sobre sexualidade, a gente já Uhum. começa a vencer aquele sentimento de que a nossa fala sobre sexualidade vai ser sempre punida, vai ser Ah, sempre perigosa. Então, para as mulheres, estar em grupo falando de sexualidade já é terapêutico, já é curativo, né? perfeito. Uhum. Que isso possa ser falado e partilhado, né? Uhum. Então, eu já tinha a ideia de que teria que ser corpo mais palavra, que não podia ser só palavra, que tinha que ser um pouco do que está escrito no corpo, né? Porque eu acho que quando a gente escuta o trauma de alguém, né?
quando ela não fala de cara, a primeira pergunta que eu tenho é, e onde que isso foi parar no seu corpo? Né? Tá no corpo em algum lugar, Claro. né? Então, eu já tinha essa ideia de que tinha que ter alguma coisa de dança, de expressão corporal e tal. E aí, então, foi esse o começo. Bom, então vou começar pelo corpo, essa teoria do corpo, né? Aí eu fiz uma justificativa, né, Fábio? Dei uma volta longe, assim, na filosofia para justificar a abordagem do corpo na oficina terapêutica, porque a nossa dissociação da questão do corpo, ela é uma questão filosófica, né? Começa lá com Platão, a ideia de que a mente vai salvar a gente e o corpo é que nos perde, né? E desde que inventaram essa teoria, que é uma teoria absurda, né? Porque não tem essa separação, né? A gente sabe, né, com quem sofre, como que o corpo sara a mente, como que a mente sara o corpo, ou adoece, né? E que não tem essa separação. Essa separação, né, que começa com Platão, cartesiana e tal, ela impede que o corpo faça os papéis curativos do corpo, né? Que é de mostrar para a gente onde está doendo, que é pôr o sintoma para contar uma história, né? Assim, quando o sintoma aparece lá no corpo, a gente fala, bom, temos uma história aí, temos um elemento dessa história, dessa dor, né? Então, como isso é uma filosofia cartesiana, cristã, ocidental, né? A gente começou desconstruindo essa mentalidade, né, da metafísica, tipo assim, o que importa é o que você pensa e nada do seu corpo, né? Exato. Então, a gente desconstrói isso, usei um pouco de Nietzsche, né, que resgata muito a importância do corpo, né, coisas lindas, Nietzsche, do tipo, existe um sábio dentro de você, né, que habita o seu corpo e ele se chama a ti mesmo, né, então fizemos esse resgate do corpo para justificar o uso de dinâmicas corporais, que não passa por vamos ensinar um passinho, vamos fazer uma dança coreografada, né, se a gente está trabalhando com o inconsciente, essas danças vão ter só espaço para metaforizar, né, o sentimento em algum gesto, né, em algum movimento, em algum... Então, tem essa parte da dança e outras duas partes. E aí eu acho que eu juntei um pouquinho do que é literatura, que é a minha história na literatura, com a psicanálise. A parte da psicanálise é a parte que a gente mais faz, que é a parte discursiva, né, dizer de si, falar do eu, testemunho, né, e nessas mulheres, como que o testemunho de uma convoca o testemunho da outra, né, então essa parte que é fundamental para a gente, que é o dizer de si, se afirmar como sujeito, né, que é a reunião da linguagem, né, diminui a fragmentação do eu, a dissociação do trauma. Total. Mas aí nós usamos um outro recurso que é emprestado um pouco da literatura, né, que é a metáfora, né, que são historinhas, aí um discurso narrativo. Porque pequenas narrativas numa oficina ajudam a carregar os sentimentos, a fazer esse trânsito, né, porque eu gosto de ver o trauma como o rio, né, que dividiu duas margens, né. Aí, olha, essa foto que você está mostrando, a gente tem na mão delas essa sementinha que parece um coraçãozinho, é uma sementinha do baobá. E o baobá é aquela grande árvore africana, a árvore da vida, né, que fica imensa, vive milhares de anos, e tem alimento, e protege da chuva, e tem substâncias medicinais, né. E então, o baobá é um dos recursos que não estava previstos, e eu vi lá na paisagem, e aí a gente pega emprestado alguma coisa que é do território físico ou psíquico das pessoas e usa como metáfora, né? Então, aí a semente do baobá, essa senhora que está abaixada aí, ela está colocando a semente num pratinho, a gente usou a semente do baobá para dizer assim, todo mundo recebeu umas sementes nas mãos, e a semente foi usada para dizer, coloca nesse pratinho as suas sementes abortadas, as sementes que não vingaram, o que você sonhava fazer e não fez, né? Então, assim, uma narrativa de despedida e de luto, né? Para produzir esse processo, porque imagina que a gente precisa de narrativas muito simples, que a gente tem mulheres de diferentes países, né? Um intérprete traduzindo do português para o Swahili, que é a língua banta, que é a mais comum, né, nos países lá, para alguns países de primeira língua, em alguns países segunda língua, mas é a língua que une, pelo menos, as refugiadas dessa região. Então, a gente precisava de narrativas simples. Então, o baobá, por exemplo, a gente usou a semente, ora para dizer das coisas que você quer despedir, e ora para usar sementes de baobá de coisas que você ainda acredita, né, que pode te plantar. Quer dizer, essas narrativas, né,
tiveram outras narrativas, por exemplo, o samba foi uma narrativa, né? Como que o samba é uma dança, né, dos pés acorrentados, né? Por isso que quem samba bem, samba de passinho pequeno, né? Tá. Mas como que o samba representa a história dos africanos, e também o samba foi uma coisa que me conectou com elas, né? Porque que conectou Brasil e África, assim, nesse sentido, representando uma narrativa de resistência, né? De mesmo com os corpos acorrentados, algo em mim desinquieta, né? Aí eu Sim. levei os dançás, que são aqueles né? Para a gente fazer oficina, no dia que a gente falou do samba, porque uma oficina com 50 mulheres, né? De países diferentes, durante 2 horas, né? Se você sentar e falar durante 2 horas, também chega uma hora que o peso da narrativa é intolerável. Tem uma Claro. hora que você sente assim que vai ir para o catártico incontrolável e você precisa virar a dinâmica, sabe? Você precisa Perfeito. virar a dinâmica e fazer alguma coisa reparadora. Não, então agora tal, vamos umas músicas, né? Com cuidado que nós tivemos, assim, de todas as músicas serem de lá, né? Não impor música colonialista, né? Teve que ter muito esse cuidado, né, Fábio? Da gente não repetir violência colonial. Chegamos aqui para impor a nossa terapia, né? Perfeito. Não impor essas narrativas e tal. Então, a ideia foi misturar nessas 2 horas de oficina os momentos que são os momentos mesmo terapêuticos de fala, interpretação da fala, depoimento, testemunho, com algumas dinâmicas que simbolizavam, né, que contavam narrativazinhas, que simbolizavam as coisas. Por exemplo, a gente uma hora usou a água lá é muito, muito escassa, né, muito Sim. rara. E quando eu cheguei lá, eu percebi que a presença masculina é muito rara, né? No primeiro dia que eu cheguei no campo de refugiados, eu só vi mulher e criança. Eu perguntei para o intérprete que estava comigo, falei, mas cadê os homens, né? Assim, pensei, morreram na guerra, né? Mas não, porque as guerras de lá não são guerras militares, né? Então, se matam indiscriminadamente homens, mulheres e crianças. Então, não era isso. Ele falou, eu tenho vergonha de te dizer isso. Os meus irmãos vão embora, né? Olha, Ele é próprio um refugiado, né? tá. Então, por exemplo, quando a gente percebeu essa ausência do masculino e que elas não sabem a linhagem masculina delas, só a feminina, deu para perceber o seguinte, que a linhagem feminina é tudo que elas têm. Então, numa dinâmica, a gente usou a água, que é tão rara e tão escassa lá, para falar da linhagem feminina. E cada um Sim. pôde se banhar um pouquinho com água para simbolizar essas coisas. Então, são essas simbolizações muito simples, que talvez por serem bem simples, podem convocar o profundo e complexo, né? Tá. Perfeito. Então, sempre essas 3 perspectivas, né? Discursiva, narrativa e corporal. Né? Aí Perfeito. está um momento dolorosíssimo de depoimento, não sei o quê, então vamos parar, vamos pôr uma música, agora vamos fazer um passo que deixa uma coisa no passado, vamos fazer um passo que chama de volta para o corpo alguma coisa. Aí a gente simboliza um pouquinho, aí senta de novo e fala, o que vocês sentiram? Sabe? Perfeito. Tem uma dinâmica. Porque também, senão, assim, porque é muita gente, né? Muito tempo, 2 horas é muito tempo, assim, para Sim, depoimentos tão dramáticos, assim, de estupros coletivos, sabe? De total. mulheres que já fizeram 3 cirurgias nos genitais para consertar o estrago dos estupros de guerra, né? Sim. Então, Eram, você tem que ir mudando a dinâmica para aguentar e para elas aguentarem, sabe? sim. Eram quantas mulheres, mais ou menos, em cada, né, na reunião? 50. 50. 50. Né, essa roda aí, tá vendo que elas estão dançando, Sim. 50 mulheres. Ah, esse Então, abraço, né? Esse abraço que tá dando para ver aí, as mãos para ah, cima estão simbolizando o baobá, a grande árvore, né? E a ah, gente percebeu que entre elas tinha muita rivalidade, porque elas disputam, como tem poucos homens, elas disputam, né? E o sim, processo foi mostrando para elas assim que elas estavam no mesmo barco, elas eram todas abandonadas pelos homens, né? E aí a claro. gente foi dando a condução para essa coisa assim, deem os braços entre si, façam grupos de 5, 6, e vocês são um baobá. E o baobá Ah, sente junto o chuva, sente, né? Até para ir criando essas identificações, sabe? Eu acho que isso aconteceu ao longo do processo, né? mas, muito legal. Tô passando. Esse dia 4, ó, tá vendo essa bacia aí com água, né? A água lá é uma coisa assim
Um dia eu estava andando no campo de refugiados, estava com muita sede, assim, você tem vergonha de tirar a garrafinha de água da mochila, sabe? Porque as Sim. pessoas ficam em longas filas em postos para conseguir uma água de qualidade mais ou menos, sabe? Então, tá vendo? A gente fez uma fila, né, da mais novinha, a mais velha, falando dessa linhagem feminina de cuidado, né? É tudo que elas têm memória, é tudo que quando a gente fica pensando assim, sei lá, em Melanie Klein, vamos procurar um seio bom, vamos procurar uma memória boa, vamos procurar, né, alguma coisa que sustente, porque elas não têm nada para se apegar, sabe? Elas não têm amanhã, Perfeito. né? Sim, sim. O que sobra é essa memória da mãe, da avó, sabe? Legal. Foram quantos dias no total das De oficinas mesmo? oficina, 4 dias de oficina, 4 né? dias de oficina, de fato. Ok. Com o mesmo grupo, né? Um grupo estável, né? O mesmo Então, grupo. assim, Perfeito. que deu para ver, né? Assim, como que elas chegam no primeiro dia e E ficam, né? perfeito. A psicanálise, ela sempre teve que se haver um pouco com essa demanda, assim, de um tratamento urgente em algumas situações, né? Situações de emergência, situações urgentes, situações de desastre, né? Tanto a elasticidade da técnica aqui, assim, ela, de alguma maneira, ela é convocada, né? Assim, para a gente pensar no modelo de consultas terapêuticas. O Winnicott tem um livro que chama Consultas Terapêuticas. Eu não conheço o contexto do livro, não, mas eram consultas de uma sessão. Era uma sessão com uma criança. Então ele fazia o Squiggle Game lá, né, aquele rabisco, que a criança continuava a rabiscar, e ele tinha que resolver o negócio em uma sessão, fazer alguma coisa. E a narrativa dessas sessões é muito impressionante, porque ele fazia acontecer. Tipo, ele interpretava um sonho, ele interpretava um desenho. Então, assim, uma sessão, né? Eu sempre lembro desse livro quando eu vejo situações desse tipo, né, que você passou, que a gente não vai ficar lá fazendo análise durante 20 anos, 10 anos, 5 anos com, né, pacientes num campo de refugiados e, né, o que essas mulheres têm, né, a coisa da linguagem, a situação contextual, política, enfim, a gente precisa pensar numa técnica que seja terapêutica, minimamente eficiente, né, que produza alguma coisa, assim, que vá, de alguma maneira, tocar, né, fazer simbolizações, né, então, assim, só de oferecer um espaço, eu acho, aí eu queria te ouvir quanto a isso, assim, de oferecer esse espaço de testemunho, né, para pensar com o Ferenczi, que nunca houve testemunho de que está havendo violência, houve violência, né? Vocês foram abandonadas, tem muito abandono, tem muita rivalidade, etc. Só de ter esse testemunho, eu acho que já produz um pouco da simbolização que é indispensável, né? Para um mínimo, assim, de sobreviver um pouquinho melhor, né? Numa situação de desamparo, de violência tão grande, né? E como elas estão num ambiente em que todas viveram muita violência, Sim. é como se não tivesse ninguém mais para ouvir, porque a violência ali é, né? Então, uma pessoa de fora também acaba convidando, né, para que novas narrativas sejam produzidas. E a gente sabe que traumas tão absurdos, eles precisam ser repetidos e repetidos e repetidos, né? Então, assim, no mínimo, uma presença nova, né, de quem nunca ouviu aqueles fatos e não está acostumado com eles, né? Nesse caso, o fato de eu ser uma pessoa de fora faz com que elas queiram explicar, né? Convoca a explicação e, né, que para uma pessoa que está lá todo dia fala, mas seu caso é um de outros tantos e talvez não seja mais dramático, embora todos sejam muito dramáticos, né? É importante explicar que assim a maior parte das mulheres das oficinas eram mulheres congolesas e o Congo tem uma guerra em curso hoje, né? Que já dura 20 anos. É a primeira guerra mais mortífera desde a Segunda Guerra Mundial. Porque o Congo tem 20% das minas de coltan. Coltan é um minério que fabrica transistores, baterias de celulares, de notebook. Então, pensa que 80% dos notebooks e celulares
que circulam no mundo são feitos com matéria-prima do Congo. E o que acontece no Congo? As milícias chegam em comunidades que ficam perto de minas de coltan, estupram as mulheres, o estupro lá é crime de guerra, porque aí as famílias se envergonham, aquilo é uma desonra, as famílias se desmancham, e eles pegam as minas e as milícias vendem para as nossas multinacionais o material que vai fazer nosso celular. Né? Hoje chamado no mundo o minério de sangue. Inclusive, nas Olimpíadas agora, né, alguns atletas do Congo, né, fizeram protestos, né, para lembrar a guerra do Congo, que está ali acontecendo e a gente não sabe. E a gente tem a ver com ela porque a gente está consumindo a matéria-prima tirada de lá a esse preço, né? Então, você imagina essas mulheres vítimas de estupro de guerra, que o estupro de guerra lá é persistente, né? Então, assim, quem vai escutar? Quem vai ouvir? Né? Então, dá essa oportunidade de dizer, repara alguma coisa, né? Da ferida, da subjetividade. Total. Esse é um conceito importante, assim, é uma reparação, claro, né, pontual, mas, assim, é uma reparação, né, no meio do deserto, né, assim, o que é possível a partir dessas, né, possibilidades, né, terapeuticamente, assim, então, uma reparação mínima, né, um tipo de simbolização que vai dar algum tipo de organização, né, para abrir. Sabe, o primeiro dia que elas vieram convidadas, né, assim, tinha 300 mulheres já acolhidas no projeto, que são essas mães do campo, né, que recebem uma ajuda, são apadrinhadas por pessoas daqui, para trabalhar na agrofloresta. Então, entre essas 300, foram escolhidas 50 que já tinham história de violência sexual. Todas elas tiveram que, em algum momento, se prostituir no campo de refugiados. Mas dessas foram selecionadas 50, né, que já tinham tido também episódios de violência sexual. Essa imagem, tá vendo? É a agrofloresta, que é o projeto que elas trabalham lá. Legal. Bom, quando elas chegaram no primeiro dia, e elas nem sabiam que era uma terapia, e elas nunca receberam nada desse tipo, me deu um pouco de angústia, que eu percebi que algumas delas esperavam ou receber comida ou receber um trabalho, porque não tem essa vaga de trabalho para todo mundo. Né? A gente só tem como dar uma vaga de trabalho para alguém lá se essa pessoa tem um padrinho aqui. Né? Então, a gente consegue um padrinho, vai lá e atende mais mulheres. Aí a gente vai ao campo, seleciona as pessoas que o departamento psicossocial já pré-selecionou, visita as casas e traz para dentro do projeto, sabe? Então, o sentimento que eu tive quando eu falei, nossa, elas vieram buscar comida, ou elas vieram buscar trabalho, e eu estou oferecendo terapia, no primeiro momento eu falei, assim, isso não é nada perto do que elas precisam. Mas em outros momentos eu tive um sentimento oposto. Eu tive um sentimento de que a subjetividade, o eu, estava tão atacado, tão mortificado, tão por um fio, que qualquer coisa que fizesse esse fio crescer era muito significativo. Então, eu primeiro pensei, isso, gente, não tem significado nenhum, essas pessoas estão precisando de comida. Por que eu vou oferecer terapia? Por que eu vou oferecer apoio para a subjetivação, interlocução para o processo de elaboração do trauma? Por quê? Né? Assim, eu falei, não faz sentido. Né? Em alguns momentos lá eu fiquei muito angustiada. Mas em outros momentos eu pensei assim, é como se o eu também estivesse caindo num abismo completo. E alguém fala, então, isso é o seu eu. Assim, essa sua dor é profunda, é legítima, e sabe? E aí também parece um resgate do eu. Tudo a ver, claro. A nossa contra-transferência é essa, assim, é o que me vem sempre quando eu penso, né, psicanálise, situação de rua, psicanálise, né, nas comunidades mais pobres, né, nessas situações, né, de guerra, conflito, refugiados, etc., a contra-transferência é essa. Não, mas o que eles precisam de verdade é água, situação, né, real, casa, etc., comida, mas nessa situação, né, assim, sem nenhum tipo de perspectiva política disso se resolver, o eu está lá, assim, né, as pessoas sem estão eu não dá para buscar nem água, né?
Nem dá para buscar água, exatamente. A pessoa que está na rua agora, tipo assim, ela muito provavelmente vai passar anos na rua, a verdade é essa. As condições políticas, né, para mudar isso agora são muito lentas e difíceis, né, assim, isso não quer dizer que o cara não vá acolher ou se beneficiar de um trabalho psicoterapêutico qualquer. Às vezes uma sessão, às vezes uma oficina, né? Tipo, parece um tipo de trivialidade, né? Diante da... Eu não tenho água, eu não tenho comida todo dia, eu estou dormindo na rua, mas eu acho que não dá para ouvir essa transferência assim, muito rápido e apenas ela. Né? Eu acho que diz respeito, claro, à nossa empatia, né? O tipo de vida que a gente tem também, o nosso estilo de vida, mas, né, eu acho que também seria desonesto dizer que não há nada a se fazer em situações de desastre, de desamparo extremo, de violência extrema, que a psicologia, a psicanálise, o terapêutico fica suspenso até que essas coisas se resolvam. Tipo, é meio absurdo também. Sim. E o Freud convocou, né, os discípulos dele depois da Primeira Guerra, né, para ir às cidades atender, né? Exato. Que ele, né, só de receber também as pessoas vindas da guerra ou durante a guerra, o Ferenc, né, foi para a guerra, efetivamente, né? Atendeu os soldados durante a guerra. Então, assim, e aí, durante a guerra, né, o soldado que está lá fica sem vida psíquica, sem poder falar, não precisa falar enquanto a guerra... Não, tipo, está acontecendo, a gente sabe, né, que, aliás, nessas situações, qualquer coisa, no sentido do cuidado, né, parece muito, muito valioso também, né? Não quer dizer que vai substituir, que, né, isso vai resolver a fome, a miséria, a violência sexual, mas, né, é um tipo de acolhimento, né, assim, que precisa acontecer, porque essa situação vai permanecer durante muito tempo. Então, por que não? É interessante pensar na transferência assim, que vem, né? Tipo, nossa, parece tão pouco, para quê? Né? E aí a gente acaba ficando um pouco nesse lugar assim, para que eu vou lá? Para que eu vou, né, conversar com a pessoa em situação de rua? Ela vai querer pão mesmo, vai querer água, vai querer, né, um banheiro limpo, né? Eu vou oferecer uma sessão de análise, né? Mas é isso mesmo, às vezes... Mas às vezes é só para a pessoa lembrar que ela é um ser humano, né? Que é ela não é coisa. humano, Que ela não é exato. coisa. Isso Né? é fundamental, claro. Né? A gente fala tanto disso, né? Do olhar dos pais, né? Que humaniza um bebê, né? Que transforma ele em ser humano, né? Assim, é um olhar de fora, né? Então chega um olhar de fora que te olha como humano e fala, nossa, mas deve ter sido horrível o que você passou, né? E tem hora que nem isso, né? Tem hora que a gente só chora junto e tal. Só chora junto. Né? E assim, e as oficinas tiveram, né, algo de dramático, assim. Tinha um médico, né, que é um coordenador da Fraternidade Sem Fronteiras, 2 enfermeiras, e muitas vezes tinha que pegar a pessoa que acabou de falar, de dar um depoimento e tal, e levar para um atendimento individual, dar uma água, atender separado, porque talvez elas nunca tenham tido a chance de entrar em contato com aquela dor, né? Claro. Então, assim... Mobiliza alguma coisa. As pessoas falando de estupros coletivos, né? Assim, um segura a mão, um segura um braço, o quinto no vídeo relatório, né? Que até você postou, né, tem o depoimento dessa mulher, né? Que ela diz, um segura a mão, outro segura a outra, uma perna, uma outra, e o quinto começa a me usar. E eles se revezam, né? E a outra que, enquanto era estuprada, o marido é assassinado. Na hora que ela volta a si, o corpo do marido já sumiu. É esse tipo de história, né? Então, sim, ter um interlocutor, pelo menos, que sustente essa narrativa, né? O horror mesmo. Perfeito. Horror, né? Agora, tem boas surpresas, né? E as boas surpresas, eu acho que tem muito, muito proveito para a gente trabalhar aqui, né? Total. As imagens que vêm, né, assim, do final, essa imagem aqui do final, né, assim, dá a sensação, né, pela imagem, né,
as imagens das oficinas, está no vídeo que a gente postou aqui no canal também, de que o trabalho aconteceu, assim, tem um efeito terapêutico, tem, né, é uma violência absurda, parece impossível de simbolizar, mas, tipo, tem rede afetiva, essas coisas vão cicatrizando também, essas coisas, né, vão sendo, de alguma maneira, simbolizadas, e você tem grupo, né, o grupo parece ser um lugar importante, assim, para, nesse contexto específico, assim, para ver que funciona no final, né? Eu acho que elas não tinham ideia que tinha Sim. algo de grupo entre elas, algo de coletivo entre Tá. elas, né? Assim, como são mulheres de países diferentes que chegaram ali e começaram a morar do lado da outra, por acaso, e põe uma tenda de lona e põe um tijolo de barro e faz uma casa, né? Eu acho que não tinham esse sentimento de essa Sim, consciência. Tem um pouco de tem algo também de pedagógico, sabe? claro, Nessa consciência assim também. Bom, perfeito. mas aí, Fábio, eu queria contar uma surpresa que eu tive no primeiro dia de oficina. Aham. Primeiro dia, 50 mulheres em pé, e cada uma de uma nacionalidade, e eu falei com elas que nós íamos falar de corpo, de sexualidade e tal, e elas já deram aquelas risadinhas assim e tal, né? Como assim, né? Nós vamos falar disso, mas sim, uma certa cumplicidade também. E eu pedi que cada uma descrevesse, escolhesse uma palavra na língua delas, ligada Tá. a corpo, sexualidade, e fizesse o gesto daquela palavra para me ensinar aquela palavra. Né? E Tá. cada uma foi falando. E logo nessa, que foi a primeira dinâmica de apresentação, assim, elas se Uhum. soltaram muito. Tinha desde Né? menina de 13 anos, a menina de 13 anos, quando chegou, eu achei que era filha de alguém, mas não, ela já tinha um filho de 1 ano, porque ela foi abusada aos 12, né? Uhum. Até senhoras mais velhas. E elas se soltaram muito, e elas deram muita risada, e fizeram ali uma cumplicidade na hora, assim, muito tal. E logo nos primeiros depoimentos, quando então a gente começou a falar, então tá, o que corpo, sexualidade gera, produz, e elas começaram a falar. Só Uhum. uma, nesse primeiro momento, usou um gesto que significava guerra, para associar o corpo. Todas as outras associaram a palavras e gestos alegres. Uhum. Aí, no primeiro momento, eu pensei, gente, deve ser uma defesa maníaca, não é possível. Uhum. Aí, elas começaram a contar de sexualidade, elas começaram a falar de masturbação, de que tinham Uhum. saudade do marido que morreu, do outro que ficou lá no Congo, do outro que não sei o quê. E elas riam, elas brincavam e falavam, mas esse marido chega à noite, não me ajuda, não sei o Uhum. quê. Aí a criança encosta no meu seio e eu fico excitada. Aí eu Uhum. falei, Olha só. eu não esperava por isso. Sim, a gente não Porque, espera. Exatamente. Tipo, porque não, não a tem nossa, vida. Aham. a nossa experiência é a violência, né, provocando uma inibição na relação com a sexualidade, né? Uma Sim. relação desafetada, desassociada e tal. E elas não Uhum. tinham. Então, primeiro eu achei que era uma defesa maníaca. Falei, não é possível. Sim. Não é possível que essas mulheres passaram por tudo isso e estão rindo e brincando e contando de masturbação e de fantasia Aham. sexual. Exato. E em seguida, aí quando, né, o interpretar o grupo também é isso. Você está vendo o grupo tá lá, entusiasmado, 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 mas aí você vai lá e dá uma puxada para o fundo, né, para a profundidade, né? Um pouco Aham. como a gente faz mesmo no consultório. Fala, tá, mas a fulana associou com a guerra. Qual que é a guerra que acontece dentro do corpo de vocês? Aí começam os depoimentos profundos. E os profundos Perfeito. também estavam lá. Não, Uhum. entendeu? Elas não estavam negando. Não estavam em Claro. algum lugar inacessível do inconsciente, sabe? Sim, E sim. elas contam também das coisas super ruins. Perfeito. E logo depois que acaba a oficina do primeiro dia, assim que acaba, eu falo, então, vamos encontrar de novo, amanhã, 2 da tarde, não sei o quê, não sei o quê. Acabou, acabou. Elas começam, puxam uma música, uma puxa, outra canta, outra canta, outra canta, daqui a pouco tá todo mundo cantando e dançando. Legal. Depois daquela choradeira, depois daquela catarse. Eu não Aham. dormia, né? Eu não dormia. Aham. Umas Muito, até delícias, elaborar isso tudo, até metabolizar isso. delícia, alojamento, sabe? Aí eu só ficava olhando aquele estrado a noite inteira, tentando entender, né? Porque eu tinha que Sim. pensar a oficina do dia seguinte e pensava, meu Deus, mas, né? Bom, Aham. qual é a conclusão depois né, das outras oficinas, das conversas que eu tive depois, da elaboração? É que elas conseguiram manter uma relação com a sexualidade melhor do que a gente. E aí nós Ah, fizemos
na tese, 3 hipóteses para isso, né? Uhum. Por que elas conseguiram manter uma boa relação ainda com a sexualidade, né? Sim. Continuaram desejantes, continuaram fantasiando, né? Uhum. Apesar das violências. Sim. Então, começando do começo da vida, e aí é lá que é importante, né? O início da vida como o primeiro trauma, né? E a forma que a gente lida com esse primeiro trauma tão importante para como a gente vai passar por retraumatizações. Uhum. A primeira hipótese, bem winnicottiana, é que lá os bebês e as crianças, em primeiro lugar, eles são muito, muito desejados. As pessoas lá, uma mulher lá que não tem filhos é uma coisa horrível. Os bebês são muito desejados, desde a invasão da Europa. Os países africanos, eles eram muito grandes, mas eles eram demograficamente muito dispersos. Né? Então, eles têm essa memória de que nós precisamos ser muitos para sermos fortes, para resistir. Então, eles têm uma ideia de sermos muitos. Né? Então, as crianças são muito bem-vindas. Né? Uma pessoa me apresentou a criança assim no campo de refugiados. Essa aqui é a minha primeira sorte. Essa aqui é a minha sorte caçula. Olha só. Então, as crianças são muito, muito desejadas, né? As mulheres têm muito orgulho do barrigão de grávida, sabe? Sim. Então, essas crianças, como lá são países ainda assim, sem saneamento básico, em muitas regiões, eles têm uma memória muito intensa também das mortes por doença do bebê. Então, o bebê não vai ao chão. Não tem cadeirinha, não tem carrinho, não tem tapetinho, né? Ah. Então, os bebês ficam até aprender a andar no corpo da mãe, nas catulanas, né, que são aqueles tecidos, né? Tudo que elas fazem, né, nas oficinas, as fotos mostram, muitas e muitas com os bebês. Né? Então, elas vão trabalhar na agrofloresta, elas vão para a oficina, tudo elas fazem com os bebês. Então, são bebês, imagina, muito desejados, né? Com cuidados intensos, pessoais, por uma única pessoa, numa integração corporal muito importante. Super né? legal. Então, assim, a primeira hipótese que nós fizemos é que essa integração do eu, feita por essa maternagem, esse holding do início da vida, estrutura esse eu de forma a lidar melhor com o trauma lá na frente. Perfeito. Essa é uma hipótese. Outra hipótese tem a ver com a música e a dança. Todo mundo canta, todo mundo dança. Dança coisa alegre, dança coisa triste, né? E a arte não é um privilégio só da dança, também a gente vê na poesia e tal. Aquilo que a gente não consegue colocar numa frase, às vezes, né, como raciocínio lógico, esses sentimentos contraditórios, traumáticos, no movimento vai, né? Vai um movimento feroz, um movimento lento, um movimento triste, um movimento alegre, né? Essas contradições cabem na dança, né? E eles cantam e dançam por tudo. Então, eles têm uma memória de experiência corporal positiva, menos racionalizada, né? Perfeito. E a gente achou que a nossa pensação racional era protetora. Exato, exato. E tem uma coisa no corpo que protege, que é super simbolizante, que tem a ver também, né, com hipóteses importantíssimas da psicanálise, assim, né, o Winnicott de novo, pensar no que isso, né, no que uma cultura que valoriza tanto, né, assim, a dança e a música, possibilita de uma via facilitada para as integrações psicossomáticas, né, a integração psicossomática que é a base da saúde, né? Então, assim, é uma ótima hipótese também, né? Assim, de alguma maneira, essa cultura tem uma via facilitada, né? E logo cedo, quando eles acordam de manhã e vão começar a trabalhar, e eles fazem uma reunião para começar a trabalhar, eles batem o tambor, sabe? Isso tem alguma coisa, que convoca, sabe? Totalmente. Né? Então, essa relação com a música e a dança é a segunda hipótese. E a terceira hipótese é a mentalidade mesmo, o discurso, né, da maternidade e da sexualidade, o discurso, porque lá elas vivem o óbvio. Nós damos valor a ser mães. Até porque, Fábio, se essas mulheres não forem mães, elas não vão ser nada. Elas não podem ser estudantes, elas não podem fazer uma carreira, elas não têm outro papel social. Né? Ali naqueles países, não. Naquele lugar, não. No campo, não.
perfeito. Então, assim, para acordar de manhã, né? Eu estava lá no Dia das Mães, né? Então, porque para acordar de manhã, você tem que ter um motivo, né? Você tem que ter um papel. Aham, Então, assim, então, para elas, todo esse histórico, ser mãe é muito importante. tá, E elas simplesmente fazem uma relação direta entre sexualidade e maternidade. Parece perfeito. óbvio, Aham, mas o sim, discurso da Virgem Maria sim, quebrou isso aqui, né? claro. Então, assim, Aham, se eu dou valor a ser mãe, se ser uhum, mãe é valoroso, se eu quero ser mãe, então eu uhum, também devo ser sexual. Eu também devo perfeito. ser desejante, né? Uhum, Óbvio, né? sim. Mas o nosso discurso cristão, né, da Uhum, Virgem Maria falou: não, você vai ser mãe sendo virgem, você vai ser mãe sem ser sexual, né? perfeito. Uhum, Né? não Então, tem. assim, elas não brigaram com o sexual. Então, assim, torna muito evidente, né, o preço que a gente paga por esse discurso, Uhum, né? super Esse discurso que assim, desconectou, né, a maternidade de sexualidade, desconectou o feminino da sexualidade na nossa perfeito. cultura, né? Então, o cuidado do bebê, a música e a dança, a boa relação com o corpo e a ligação natural entre sexualidade e maternidade fez com que Uhum, elas demonstrassem uma relação, embora estejam lidando com trauma, parece que estão lidando com trauma de forma menos neurótica, perfeito. né? Uhum, Elas conseguiram fazer uma elaboração, embora a uhum, dor esteja lá, a dor não foi suficiente para romper e desligar a relação dela com o corpo, que é o que perfeito. acontece aqui no Brasil, porque se a gente for comparar, aqui no Aham, Brasil, que a gente, a gente tem índices de violência sexual no Brasil semelhantes ao da África subsaariana, né? tá, Então, nós mulheres crescemos com o sentimento de ameaça ao corpo permanente. perfeito. Uhum, Como essas experiências de ameaça ao corpo vêm muito no início da vida, né? 6 de uhum, cada 10 estupros acontecem antes dos 13 anos, e quando não acontece o estupro, a gente é menina e alguém mexeu e passou a mão e falou e assediou, né? claro. Faz com que a gente, antes que chegue na fase da fantasia, que é a fase da adolescência, né? Antes que chegue na fase da fantasia, a gente inibe esse campo simbólico da sexualidade, né? Uhum, E aí a maior queixa, né, nos consultórios, essa é uma pesquisa conduzida pela Valesca Zanello, a maior queixa nos consultórios ginecológicos no Brasil é de falta de desejo. E as uhum, africanas não têm falta de desejo. Não adianta dizer para a gente que é uma questão de hormônios, entendeu? aham, Não sim, é adianta dizer que é uma cultural. questão de hormônios, né? Até Claro. porque, se a gente for colocar a nossa genética é muito semelhante à Aham, delas, né? perfeito, claro, Na minha parte, né? perfeito, Então, não é uma questão de hormônios, de corpo, de fisiologia, né? claro, claro. É da cultura, parece que tem uma cultura que valoriza isso, exatamente, né? Tipo, Tem não cristã, entusiasmo, né? Tem um o entusiasmo entusiasmo. pelo tema da sexualidade, né? Isso, perfeito. É uma ótima hipótese. Isso, de alguma maneira, é, produz efeitos de simbolização, mesmo quando a violência sexual, né, está presente, assim, porque tem uma parte que é muito associada, né, assim, à positividade do sexual, né? Uhum. Tem Tem, repertório, né? tem Tem repertório. repertório sobre sexualidade, porque elas conversam, elas riem, elas contam piadinhas, mesmo que isso seja proibido, mesmo que isso seja Sim, mal visto, assim, elas mantêm isso, né? mantém. E mantêm a relação com o corpo, né? E tem Ah, as memórias positivas e prazerosas no corpo, né? perfeito. Uhum. Aonde recorrer. Então, eu entendo que nós aqui temos muito a aprender com elas, né? Super, A super. aprender como cuidar dos filhos, né? Aham, Que a sim. gente tem comida para dar para os filhos, elas não têm, mas elas dão colo, né? Elas não sonegam o colo, né? Estão lá com esses. São investidas, né? Sem dúvida, sem dúvida. E como E, lidar com o corpo, né? totalmente. E isso abre perspectiva, já caminhando para a gente terminar nossa conversa, que tem muita gente que massa, estou adorando aqui no Instagram. A Débora está aqui, parabéns, Érica, trabalho tão difícil, conduzido de maneira tão bonita e delicada. Muita gente comentando no Instagram também. Mas para conduzir para a gente terminar, você acha que abre perspectiva para a gente fazer uma pesquisa, a partir disso que você está falando mesmo, assim, uma pesquisa comparativa
sobre os efeitos da violência sexual, né, nessas situações extremas, né, mas pensando nessa perspectiva cultural da violência sexual aqui no Brasil, assim, a gente tem essa perspectiva de uma pesquisa comparativa, pensar na subjetividade. Olha onde está a minha cabeça agora. Aham. Eu ainda nem te falei isso. Tá. Olha só, quando a gente pega os últimos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, sobre violência contra as mulheres, a gente tem a maior parte das vítimas mulheres negras. Okay. Numericamente, a maior parte mulheres negras. Quando a gente pega as 4 cidades com o maior índice de estupro, nós temos 4 cidades da Amazônia. Tá. Então, olha, até hoje, o mapa da violência sexual indica a violência contra a mulher negra e a mulher indígena. Né? Assim, os nossos corpos ainda estão falando do colonial, né? Da invasão colonial. Né? Então, eu, como mulher indígena puri, né? Agora eu tenho pensado o seguinte, né? Juntando a experiência que eu aprendi com as mulheres africanas e juntando o que eu estudo e estou pesquisando agora, que é o meu próximo livro, né? Na área de literatura vai ser sobre o povo curi, a gente pensa o seguinte, que justamente os povos originários, os povos nativos, violentados, têm as ferramentas da resposta ao trauma. Né? Tem uma relação corporal muito melhor, né? Tanto a das africanas quanto os povos nativos, tem uma relação com música, dança, tem uma relação de coletividade. Então, então talvez sejam as mulheres, aí a gente pegasse um aspecto etnográfico do trauma sexual no Brasil. São as mulheres descendentes indígenas, descendentes africanas, as que mais carregam o trauma transgeracional da violência, né, que a gente carrega, não tem como, né, mesmo que não tenha sido a gente a vítima direta da violência, a gente carrega o trauma, mas a gente também poderia resgatar, exatamente na experiência desses grupos, as ferramentas. E são ferramentas que passam boa relação com o corpo. Por exemplo, quando a gente fala que uma população indígena tem uma ligação com a natureza e com o sensorial, o que a gente precisa resgatar no sexual da mulher que não tem desejo, que chega no consultório da gente e fala, então, eu trouxe meu marido por obrigação, me sinto violentada. A gente precisa resgatar sensorial. Né? Pele, sensação, sentimento, né? Erogenizar o corpo outra vez. Né? Então, assim, as pessoas que estão em contato com sensação, com natureza, com potenciais do corpo, com potenciais da música, com potenciais da dança, são as pessoas que têm a ferramenta contra esses traumas que estão no corpo. São exatamente as populações, né? Etnográficas mais violentadas, as que têm as ferramentas para melhor lidar com o trauma. Perfeito, é isso. Ótima hipótese, excelente hipótese. Estou até viajando aqui, né, assim, tenho alguns artigos sobre funk, rap e tal, e a hipótese sobre o funk, né, assim, que vem das comunidades também, onde a maioria, né, das mulheres são negras, a primeira interpretação nossa, tem muita objetalização, né? Tem muita animalização, inclusive, né? As cachorras, né, etc. Mas eu acompanho muito o funk, né? Assim, como que tem sido produzido, tem muitas mulheres que estão cantando, muitas, né? O baile funk não existe sem as mulheres, né? Rebolando até o chão, enfim, cantando, se subjetivando ali, né? Tem alguma coisa da objetificação? Claro que tem, né? Mas pensando na sua hipótese, assim, como que esse campo também está erotizando, sendo erotizado, né, nesse sentido, e dando algum tipo de condição subjetiva que vai passar pela valorização do corpo, a valorização da maternidade também, né? Isso acontece nessas comunidades, é muito frequente, a maternidade muito precoce, né? Mas como lugar de poder junto, né, da comunidade, junto do narcotráfico, enfim, tem uma série de elementos, né? Se a gente for parar para pensar junto aí dessas hipóteses que você está trazendo, faz sentido, assim, não é só
né, objetificação. Eu acho que o que a gente tentou romper, né, assim, algumas mulheres, a gente passou por isso, a gente tentou romper com o lugar de você não pode ser sexual, você não pode ser sexualizada, seu desejo é um perigo. A gente passou para o lugar de assim, tá, eu tenho desejo sim, mas um desejo meio que obrigatório no lugar de objeto. Então, vem me pegar, tigrão. Entendeu? Né? Então, assim, tudo bem. Eu afirmo um desejo, por um lado, que eu quero que me pegue sim, né? Mas eu estou sempre na posição de objeto. Né? O que a gente precisa é poder flexibilizar, ter outras opções possíveis. Gosta que pegue, pegue, mas quer pegar, pega também. Né? Exato. Né? A gente precisaria fazer uma ruptura mais radical, né? Isso tem com acontecido. essas posições, né? Perfeito. Não, os últimos funks são claramente assim, as mulheres na posição de sujeito, inclusive invertendo essa lógica do ataque, né? Atacando o corpo dos homens, desqualificando o corpo dos homens também. Isso tem aparecido. Então, assim. Eu lembrei do pessoal do sertanejo que falou, não, porque agora está muito bom, porque as mulheres também estão lá no sertanejo cantando, só que elas estão cantando o mesmo papel. Eu estou aqui bebendo, chorando, porque você me deixou. Então, assim, aí não vale. A gente vai entrando aos poucos, né? Sim. Até mudar completamente esse papel, né? Muito bom. Então, temos perspectiva de pesquisa. A Ieda Sampaio está dando parabéns também para a Érica, aprendendo muito. A Ieda está nos ouvindo aqui a partir da Bahia. Vou apresentar essa última tela aqui para agradecer a Érica. Está aqui, né? No slide dela. Ela agradeceu. Até o arrepio. Ela agradecendo. Essa é a minha foto preferida, porque já é no último dia. E talvez não dê para vocês verem quantas mãos têm levantadas pedindo para falar. Quer dizer, depois de 4 dias de roda terapêutica, elas entenderam que aquele espaço era delas, elas se apropriaram do espaço, né? E cada vez que a gente perguntava, e aí, o que vocês querem comentar sobre isso? O que vocês sentiram? Levantava esse tanto de mão, sabe? Assim, a certeza de serem ouvidas, a certeza de poderem falar o que quisessem, né? A foto mais especial para mim foi essa mão levantada, tipo, eu quero falar da minha dor, né? Muito importante, muito, muito. Super bonito, um trabalho lindo, que eu tive a alegria e a honra de co-orientar, acompanhar a Érica nessa aventura, mais essa aventura que a gente faz junto. Tem várias pessoas convidando, insistindo para a gente voltar com o sambinha terapêutico, então estou aqui transmitindo, tá? Os insistentes convites. Eu também faço insistentes convites, gente. Exato, a gente vai arrumar tempo para a gente voltar com o sambinha terapêutico. Érica, muito, muito obrigado pelo seu tempo, hoje sábado, né? Apresentar essa pesquisa é muito importante, né, para a UFMG, lembrando, né, que a gente está no projeto de extensão aqui da UFMG, é um projeto que tem por objetivo justamente apresentar as pesquisas que estão saindo, né, aqui na UFMG, no Brasil e no mundo, sobre a psicanálise. Sua pesquisa é uma pesquisa incrível, né, de ponta, assim, campo inacreditável para a gente pensar na elasticidade da técnica, no que a psicanálise pode também em situações de emergência, de desastre, de catástrofe. Né? A catástrofe é algo, né, absolutamente fundamental para a gente pensar. A gente está cada vez mais, né, assim, construindo caminhos para a catástrofe, várias catástrofes, né? Então a gente vai ter que pensar nessa clínica muito ampliada, né? Assim, eu acho que seu trabalho inicia, né, ou dialoga, né, com o que já está sendo feito de maneira muito brilhante. Assim, queria te agradecer pela apresentação, pela companhia. Obrigado. Obrigada, Fábio, querido. Vamos marcar o sambinha, então. Vamos marcar o sambinha. Combinado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Curtam aí, compartilhem, tanto no Spotify quanto no YouTube. Valeu.